Então vamos lá. Como que nós fazemos o dimensionamento, tá, pessoal? Então vamos lá. A gente pega aqui, ó, então eu tenho o meu consumo da ponta, meu consumo fora de ponta e minha demanda. E aqui tenho minha conta de energia. Quanto que eu consumi, pessoal, da rede elétrica? Só um parênteses aqui, é o quê? Quando eu vou fazer o meu consumo, agora o meu dimensionamento, nessa etapa aqui é igualzinho para o grupo B, tá, pessoal? Você lembra que a gente fazia como para o grupo B? Eu pulei essa etapa para eu focar aqui específico para o grupo A, mas como que você faz, né? Você pega a média, lembra? Você pega a média de todos os meses, você soma, você divide por 12. No caso do grupo A, eu posso fazer somente com o valor da minha conta. Se eu quisesse ser mais completo ainda, eu pegaria de 6, 10 contas, faria a média, enfim. Mas não há necessidade para um estudo preliminar. Eu consumiria, pegaria esse consumo aqui, pegaria a radiação local, colocaria lá os fatores de 75% de eficiência, dividiria, acharia a potência em kWp. Lembra que a gente faz isso para o grupo de baixa tensão? É exatamente o que a gente vai fazer nessa etapa, pessoal. Só que a gente tem um consumo de 98.870 kWh e no grupo de baixa tensão a gente tem um consumo menor. Às vezes era 500 kWh no mês, 1.000 kWh no mês, 200 kWh no mês, mas aqui a ideia é a mesma. Então, só para pular essa etapa, para a gente não delongar nessas contas que a gente já aprendeu a fazer, eu considerei aqui, ó, é um cálculo grosseiro, tá, pessoal? Na hora de fazer o dimensionamento mesmo para o grupo A, a gente faz as contas. Mas eu considerei, só para eu focar aqui no que é específico para o grupo A, para vocês entenderem, que 1 kW pico de potência vai me gerar 120 kWh, tá? Nessa região que eu estou aqui. Então, quanto que eu vou precisar de potência do meu sistema fotovoltaico para eu gerar 98.000 kWh? Então, eu vou precisar de 824 kW pico. Essa conta, retomando, é igual para o grupo de baixa tensão nessa etapa, tá? Então, vamos supor que se eu quisesse abater o meu sistema fotovoltaico e eu quisesse só abater o meu consumo fora de ponta, eu instalaria um sistema de 824 kW, tá? Eu vou explicar se é possível ou não instalar esse sistema, tá, pessoal? Mas eu estou falando assim, hipoteticamente, eu instalaria esse sistema de 824 kW e ele ia abater todo o meu consumo fora de ponta, os meus 98.870 kW. Lembra? 15.610 kWh, porque eu consumi 9.855 na ponta, mas tem um fator de ajuste e eu tenho que gerar mais energia fora de ponta para compensar 9.855 kWh na ponta, tá? Então, quanto de potência de sistema que eu preciso, nesse caso aqui, para gerar 15.610 kWh, 130 kW pico. Então, eu preciso aqui, resumindo, de uma potência de 824, tá? Só deixa eu ver se é 824, isso mesmo. 824 mais 130, que é igual a 954 kW pico. Se eu instalar uma potência nessa unidade consumidora de 954 kW pico, eu vou abater o meu consumo, tanto no horário de ponta, quanto no horário fora de ponta. Fechou essa questão do dimensionamento, pessoal? A questão do dimensionamento aqui em si é igualzinho para o grupo B. Só que agora surge uma questão. Só para a gente finalizar isso, quanto de energia que eu vou gerar com esse sistema aqui? 115.000 kWh, tá? Eu vou gerar mais energia do que eu consumir, porque se eu somar 98.000 com 9.855, deixa eu fazer essa soma aqui que eu não fiz, pessoal, ó, só para vocês entenderem, ó, 98.870 mais 9.855, só que tem um avião passando aqui, ó, dá 108 kWh, tá, pessoal? Só que lembra que tem um fator de ajuste, eu preciso gerar 114.000 kWh. Então, eu consumi 108.000 kWh da rede, mas eu preciso gerar 114.000 para abater, tá? Então, agora a questão, só aqui também para mostrar. Se eu usar módulos de 330 watts, quantos módulos eu vou precisar, tá, pessoal? Eu vou ter aqui, ó, 954.000, né, watts, dividido por 330, eu vou precisar em torno de 2.900 módulos fotovoltaicos. Quando a gente faz uma análise, pessoal, do grupo de alta tensão,
a gente tem que olhar algumas características técnicas, que eu vou entrar em mais detalhes agora. Mas uma característica muito importante que a gente tem que olhar, que a gente já pode adiantar aqui, é espaço para instalar esse sistema. 2.900 módulos, pessoal, cada módulo desse, vamos falar aí que tem 2 metros quadrados, é uma área considerável. Muito provavelmente isso não vai ser instalado em telhado. Vamos precisar colocar isso no solo, enfim. Tudo isso tem que ser analisado, tá, pessoal? Onde vai ser instalado o sistema, como que vai ser instalado, eu tenho área, eu não tenho área, então essa é uma das preocupações. Agora, pessoal, vamos entender a parte mais importante. Eu tenho 954, eu tenho que instalar 954 kW pico, lembra? Porém, eu consigo instalar 954 kW pico nessa unidade consumidora do jeito que ela está? Essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. A pergunta é, qual a potência máxima que eu consigo instalar nessa unidade consumidora? Essa unidade consumidora, pessoal, como a gente viu, ela tem 270 kW de demanda contratada. A demanda contratada, lembrando, é a máxima potência que eu posso consumir instantaneamente da rede elétrica, porque é o meu transformador, ele vai ter condições de me fornecer instantaneamente essa potência. Se eu estou instalando um sistema de 954 kW, pessoal, eu tenho que ter um transformador para fazer a gestão de toda essa energia. Ou seja, eu não consigo instalar 954 kW nessa unidade consumidora do jeito que ela está. Eu preciso aumentar a minha demanda para 954 kW. Vocês entenderam? Então, assim, eu posso instalar 954, pessoal, acho que é. Desculpa aqui, deixa eu dar uma olhada. É 954, tá? Bom, tudo bem, eu usei 952 aqui, mas é 954. Eu posso instalar 952, tá? Vou usar aqui meu exemplo, quilowatts nessa unidade consumidora? Eu posso, mas eu preciso aumentar a minha demanda contratada. Por quê? Eu preciso ter uma demanda, porque do mesmo jeito que eu vou consumir essa energia da rede elétrica, se eu estiver gerando essa energia, ou num caso mais extremo, onde eu não estou consumindo nada instantaneamente, eu vou estar injetando essa potência na rede elétrica. Então, do mesmo jeito que eu tenho um transformador para fazer a transformação da alta tensão para baixa tensão, se eu estou injetando essa potência em baixa tensão, o meu transformador também tem que gerir toda essa potência para alta tensão. Então, eu tenho que ter uma unidade, uma cabine primária que seja capaz de fazer essa gestão aí de 952 kW. Então, o que eu tenho que fazer? Além do investimento necessário para instalar o sistema fotovoltaico, os equipamentos, instalação, prestação de serviço, projeto, homologação, eu vou ter que ter um investimento para adequar a minha cabine de entrada, tá, pessoal? Para eu aumentar essa demanda de 270 kW para 952. Então, o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Eu posso aumentar a demanda contratada para atender essa UC? Então, primeiro passo, eu posso instalar 954? Posso. Mas eu tenho que aumentar a minha demanda. Eu posso aumentar a minha demanda? Posso, mas o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a minha potência instalada, porque você lembra que a minha demanda contratada máxima é 0,92 vezes a minha potência instalada. E o que é a minha potência instalada? É a soma da potência em kVA de todos os transformadores que eu tenho ali para atender a minha unidade consumidora. Então, o resumo da história é, se eu quero uma demanda de 952 kW, eu vou ter que ter 952, que é igual a 0,92 vezes a minha potência instalada. Eu tenho que ter, pessoal, uma potência instalada naquela unidade consumidora de praticamente 1 MW, não, um pouquinho mais, 1,03. 1 MW de potência. Então, eu tenho que pagar para uma empresa especializada para eles irem lá e instalarem uma cabine de medição, uma cabine primária para mim que me ofereça uma potência instalada de 1 MW. Eu vou ter que instalar um trafo ali, provavelmente essa unidade de 270 kW, tem que ver o tráfego que eles têm instalado ali, mas eu tenho que mudar isso de 270 para 1 MW, tá? Então, isso vai ter um custo, tá, pessoal? Isso tem que ser cotado à parte, vai ser 400, 500 mil reais só essa unidade primária, tá? Então, quanto custa para aumentar essa demanda para 952? Primeiro, eu vou ter que contratar uma empresa especializada para fazer esse serviço, tá? Que a gente não...
Você tem que ter bastante know-how para fazer isso, fora que você tem que ter os equipamentos para fazer a instalação dos inversores, isso tem que ter projeto, tem que ter assinatura do engenheiro, é um projeto à parte do fotovoltaico. A gente tem que adequar a entrada de energia daquela unidade consumidora para receber essa potência, tá? E quanto que eu pagarei mensalmente por essa demanda? Uma coisa importante, pessoal, que nós temos que olhar, que se a gente olhar a nossa fatura de energia aqui, ó, existe um valor, ó, 277 de demanda contratada e ele paga aqui, ó, se você olhar, 10,83 centavos por quilowatt da demanda. Ou seja, 277 vezes 10,83, ó, ele paga aqui, ó, R$3.000 por mês para que a concessionária disponibilize 270 quilowatts de potência ali instantânea para ele, certo? De demanda contratada. Se eu aumentar para 952, aqui não é megawatts, tá, pessoal? Agora que eu olhei, deixa eu ver, ó, quilowatts, mas aqui, ó, é quilowatts, tá? Agora que eu olhei, tá megawatts aqui, ó. Opa, desculpa. Megawatts, é quilowatts aqui, tá, pessoal? 952 quilowatts. Então, ó, quanto que eu pagarei mensalmente para ter uma demanda de 952 quilowatts, tá? Então, quanto que eu pagarei, não é mega, é quilo, só para vocês arrumarem aí, tá? Quanto que eu pagarei, pessoal, para ter uma demanda mensal para a concessionária me disponibilizar 952 quilowatts por mês? Eu vou ter aí, ó, de quilowatts instantâneo, ó, 952 quilowatts vezes 10,83, R$10.000. Então, ou seja, eu pago hoje, nessa unidade consumidora, R$3.000 para ter a minha demanda contratada de 270 kW. Se eu subir ela para 1 megawatts, vamos falar assim, 952 kW, eu vou ter que pagar mensalmente uma demanda não mais de 3, mas de R$10.300. Isso aumenta o meu custo mensal, porém eu tenho uma redução que eu não vou mais pagar a parte referente aqui a esse consumo, tá? Então, o que é importante a gente olhar aqui no grupo de alta tensão, pessoal? Nós temos que olhar a entrada de energia, porque a potência máxima do meu sistema que eu posso instalar é a potência que eu tenho, a minha demanda contratada, e se eu quiser instalar uma demanda contratada maior, eu preciso adequar a minha entrada de energia. Se eu não quisesse mexer em nada nessa unidade consumidora, tá, pessoal? Eu ia instalar um sistema de até 270 kW. Aí não teria problema nenhum, porque eu já tenho essa demanda de 270 kW, eu conseguiria instalar esse sistema. A grande questão é que 270 kW vai gerar menos energia do que eu preciso para bater todo o consumo, mas eu ia ter uma compensação parcial. É por isso que no grupo de alta tensão nós temos que avaliar tanto tecnicamente o sistema quanto economicamente, porque muitas vezes o investimento fica muito alto e é muito difícil a gente conseguir fechar um sistema desse. É por isso que a maior parte dos sistemas não atendem a questão de alta tensão. A maior parte dos sistemas atende baixa tensão e comércio e residência, tá? Temos alguns casos específicos de alta tensão, mas como também a alta tensão paga um valor muito barato, muito mais barato pela tarifa de energia do que a baixa tensão, temos que ter um investimento muito maior, temos que ter esse rigor técnico, temos que olhar a entrada de energia, temos que olhar o espaço que vai ser instalado e temos que fazer essa análise aí da demanda, tudo certinho. Tudo isso acaba impedindo muitas vezes de se instalar um sistema por grupo A, tá? Então essas são todas as etapas que nós temos que olhar, pessoal, quando nós vamos fazer um dimensionamento para o grupo de alta tensão. Espero que tenha ficado claro. É realmente bem mais complexo que o grupo B, porque exige muito mais rigor técnico, muito mais conhecimento técnico. Precisa realmente ter um acompanhamento de uma pessoa experiente aí nesse tipo de sistema, mas não é impossível instalar. Mas é algo que a gente tem que olhar, não vamos focar todas as nossas energias nesse tipo de cliente, porque são clientes difíceis de a gente fechar, estamos falando de obras milionárias e com isso realmente nós temos que se estruturar mais para fazer, tá bom? Então, pessoal, um forte abraço, espero que tenha entendido, deixe as dúvidas aqui que a gente volta a se falar. Um forte abraço e nos vemos na próxima aula.